and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Donald Trump está de volta. Depois de 4 anos longe do poder, ele reassumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025. Mas essa não é apenas uma história americana. O retorno de Trump traz consequências que podem reverberar no mundo todo, inclusive no Brasil. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores do retorno de Trump ao poder, entender como ele reconquistou a presidência e o impacto que isso terá em temas como política global, economia e até o meio ambiente. Para entender o retorno de Trump, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2020, Trump perdeu para Joe Biden em uma das eleições mais conturbadas da história dos Estados Unidos da América. Foi uma derrota difícil de aceitar para Trump e seus apoiadores, que alegaram fraudes e iniciaram uma série de disputas judiciais que geraram manchetes ao redor do mundo. As alegações de fraude, embora amplamente desacreditadas pelos tribunais e pela mídia, ajudaram a manter sua base de apoiadores ativa e engajada. Isso resultou em episódios dramáticos, como a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, um evento que será lembrado como um dos momentos mais sombrios da democracia americana. Enquanto isso, Biden assumia a presidência com promessas de unir o país e enfrentar crises como a pandemia e o aquecimento global. No entanto, o governo Biden enfrentou muitos desafios. A inflação disparou, o preço dos combustíveis atingiu níveis recordes e as políticas externas foram vistas por muitos como fracas, especialmente em relação à China e ao Afeganistão. O episódio da retirada das tropas americanas do Afeganistão, marcado por cenas caóticas de civis desesperados tentando escapar, prejudicou severamente a imagem de Biden, tanto interna quanto externamente. Essas questões abriram espaço para o retorno de Trump, que passou 4 anos construindo uma narrativa poderosa, a de que ele era o único capaz de salvar a América. Durante esse período, Trump continuou a fazer comícios, lançou sua própria rede social, a Truth Social, e cultivou uma narrativa de que sua derrota foi injusta. Ele também consolidou sua influência sobre o Partido Republicano, afastando críticos internos e transformando o partido em uma extensão de sua marca pessoal. E foi exatamente isso que ele prometeu na sua campanha para 2024. Com slogans atualizados como "Fazer a América grande novamente, de verdade" e "Recuperar o que é nosso", Trump mobilizou milhões de americanos descontentes. Ele usou as redes sociais, seus comícios lotados e seu estilo combativo para recuperar sua base de apoio. Sua mensagem era clara: os Estados Unidos estavam sendo roubados pela elite globalista, pela China e por políticas progressistas que, segundo ele, enfraqueciam a identidade americana. Mas não foi apenas sua retórica que garantiu a vitória. Trump soube capitalizar escândalos envolvendo Joe Biden e seu filho Hunter, além de explorar o descontentamento geral com a economia. Durante a campanha, ele frequentemente mencionava os negócios de Hunter Biden na Ucrânia e na China, alimentando teorias de que a família Biden estava envolvida em esquemas de corrupção. Mesmo sem provas concretas, essa estratégia teve impacto, especialmente entre eleitores indecisos e republicanos moderados. A vitória veio, mas não sem controvérsias. Durante a campanha, Trump enfrentou protestos em várias cidades, acusações de desinformação e até tentativas de impugnar sua candidatura. Mesmo assim, ele venceu com uma margem considerável, mostrando que sua base ainda é uma força política poderosa. Sua posse, no dia 20 de janeiro de 2025, foi marcada por tensões. Protestos tomaram as ruas de Washington, D.C., com milhões de pessoas, tanto a favor quanto contra Trump, se manifestando. Essa divisão é um reflexo do que se tornou os Estados Unidos, um país profundamente polarizado. Mas o que esperar de Trump 2.0? Será que ele vai repetir as mesmas políticas de seu primeiro mandato? Ou será que agora ele será ainda mais radical? Durante seu discurso de posse,
Trump já deixou claro que pretende endurecer as relações com a China, revisar tratados comerciais e fortalecer o exército americano. Ele também mencionou a possibilidade de retirar os Estados Unidos de organizações internacionais, como a ONU e a OMS, caso elas não sirvam aos interesses americanos. Essa declaração gerou preocupação entre aliados históricos dos Estados Unidos, que temem um isolamento diplomático em um momento de tensões globais crescentes. Além disso, Trump prometeu um foco maior na política doméstica, com planos para reduzir impostos, aumentar o número de empregos e combater o que ele chama de ideologia woke. Esse termo, frequentemente usado por Trump e seus aliados, refere-se a movimentos progressistas que promovem justiça social, equidade racial e direitos LGBTQIA+. Para Trump, essas ideias representam uma ameaça aos valores tradicionais americanos. No entanto, seu retorno também traz preocupações. Muitos especialistas alertam que um segundo mandato de Trump pode aumentar as tensões globais e até levar a novos conflitos. Suas declarações sobre a China, por exemplo, já geraram reações negativas do governo chinês, que promete retaliar caso os Estados Unidos aumentem as tarifas comerciais. A guerra comercial entre os dois países, iniciada durante seu primeiro mandato, impactou negativamente cadeias globais de suprimento e aumentou o custo de produtos essenciais para consumidores americanos. Por outro lado, seus apoiadores acreditam que ele é o único líder capaz de enfrentar a China e proteger os interesses dos Estados Unidos. Essa dualidade é o que torna Trump uma figura tão polarizadora. Ele é visto por muitos como um defensor da classe trabalhadora americana, mas também é amplamente criticado por seu estilo combativo e por políticas que beneficiaram grandes corporações. E no Brasil, qual será o impacto? Durante seu primeiro mandato, Trump teve uma relação muito próxima com Jair Bolsonaro, que chegou a ser chamado de o Trump brasileiro. Essa proximidade rendeu parcerias estratégicas, mas também críticas, especialmente em relação à Amazônia. Trump minimizou preocupações ambientais e apoiou o agronegócio brasileiro, que é um dos principais exportadores para os Estados Unidos. Agora, com Lula na presidência, o cenário é bem diferente. Analistas acreditam que Trump pode adotar uma postura mais rígida com países emergentes, especialmente em questões ambientais e comerciais. Isso pode afetar diretamente setores como agronegócio e exportação de commodities, que são pilares da economia brasileira. Além disso, o retorno de Trump pode fortalecer movimentos de direita na América Latina, incentivando lideranças conservadoras e pressionando governos progressistas. Isso cria um cenário de incertezas para a política externa brasileira nos próximos anos. Mas o impacto de Trump não se limita à política. Ele é, antes de tudo, um mestre do marketing. Durante décadas, Trump construiu uma imagem de empresário bem-sucedido, dono de cassinos, hotéis e reality shows. E ele levou essa mentalidade para a política, usando sua marca pessoal como uma arma para atrair seguidores. Na campanha de 2024, Trump usou plataformas como Truth Social e Telegram para mobilizar milhões de eleitores, mostrando mais uma vez sua habilidade de se conectar com o público. Seus comícios se tornaram verdadeiros espetáculos, misturando entretenimento e política como ninguém jamais fez. E o resto do mundo? Como as grandes potências estão reagindo ao retorno de Trump? Na Europa, países como França e Alemanha já demonstraram preocupação com suas declarações sobre a OTAN e o comércio internacional. Trump deixou claro que pretende exigir mais contribuições financeiras dos países europeus para a aliança militar, algo que gerou tensões em seu primeiro mandato. Já na Ásia, a China encara o retorno de Trump como um desafio direto. Durante seu primeiro mandato, ele impôs tarifas bilionárias e restringiu o acesso de empresas chinesas ao mercado americano. Agora, a expectativa é de que essas medidas sejam ampliadas, aumentando ainda mais as tensões entre as duas potências. E o que dizer da Rússia? Durante seu primeiro mandato, Trump foi acusado de ser próximo demais de Vladimir Putin, algo que gerou muitas controvérsias. Agora, com a guerra na Ucrânia ainda em andamento, Trump terá que decidir como lidar com o conflito sem enfraquecer sua imagem perante seus eleitores. Trump 2.0 também traz desafios internos significativos.
a polarização política nos Estados Unidos atingiu níveis históricos, com democratas e republicanos praticamente incapazes de dialogar. E Trump, com seu estilo combativo, pode acabar aprofundando ainda mais essa divisão. Além disso, ele enfrentará uma série de processos judiciais, tanto por sua conduta durante a invasão ao Capitólio, quanto por questões financeiras. Como ele pretende lidar com essas acusações enquanto governa um país tão dividido? Mas, independentemente de suas ações, uma coisa é certa: Trump continua sendo uma figura única na política global. Ele quebrou regras, desafiou instituições e construiu um movimento político que vai muito além dos Estados Unidos. Seu retorno marca o início de uma nova era, cheia de incertezas e oportunidades. E o mundo inteiro está de olho, esperando para ver o que vem a seguir. E aí, o que você acha do retorno de Trump? Será que ele vai conseguir cumprir suas promessas ou enfrentará ainda mais desafios? Comenta aqui embaixo para continuarmos essa discussão. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo.